Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aqui reunidos para mais uma noite de uma leitura e estudos com a professora Isabela Oliveira. Esse projeto teve início, uma ideia inicial do Hamilton Plástico da Rosa, que mais uma vez teve aquela brilhante ideia de convidar a professora Isabela para nos orientar em todas as leituras dos livros do Bert. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas que estão presentes, a você que vai assistir no meu canal do YouTube. Hoje nós estamos com o livro Lei Sistêmica na Assessoria Empresarial, de Bert Helling. Para quem está com o livro físico, a página 125, e no livro em PDF, página 95. Então, muito boa noite, professora Isabela. Muito obrigado a seu papai, sua mamãe, pela sua presença entre nós. A palavra é sua. Muito obrigada, Geraldo, mais uma vez, por manter a energia desse grupo, a regularidade dos nossos ensinos. Muito obrigada a todos aqueles que possibilitaram esse grupo acontecer, a Bert Hellinger e a Sophie Hellinger. E vamos à nossa leitura do dia de hoje, eu pedindo licença para ficar com o meu vídeo desligado, pelo menos aqui no começo da aula, até eu me organizar um pouco melhor. Muito obrigada. Pode começar, Elaine. Ok. A herança da mulher. Uma mulher gostaria de saber o que acontece com a ordem das coisas quando uma mulher recebe uma herança, mas é seu marido quem decide o que deve ser feito com ela. Hellinger. Ela vai por água abaixo. Mulher. Então é isso que acontece? Hellinger. O de sempre. A mulher. Ri. Você respondeu a minha pergunta. A quem pertenceu uma empresa? Hellinger. Mais alguém tem perguntas? Um homem. Gostaria de saber como é a ordem quando uma empresa é passada para frente. Todos sabemos que muitas empresas são familiares. Como é a ordem quando o pai passa a empresa para os filhos? Às vezes, essas empresas perduram por várias gerações. Hellinger. Temos que olhar para isso. Você tem uma empresa concreta em mente? Bom, estou perguntando em geral. Ouvi em um comentário que os herdeiros muitas vezes não merecem essa herança. Hellinger. É verdade. Uma empresa não pertence ao proprietário. Ela também não pertence a seus filhos. Ela pertence àqueles a que serve. Por isso, a empresa é herdada por aqueles que está mais pronto a servir o todo. Atrevo-me a dizer mais. Uma empresa não pode ser repartida entre os chamados herdeiros. Homem, posso perguntar mais uma coisa? Hellinger, só um minuto, para o grupo. Vocês conseguem sentir isso? Dessa maneira, todos ficam bem. Aqueles que, segundo a lei, têm direito a herdar algo, dizem, vamos deixar isso a serviço todo. Então, também podemos, obviamente, receber uma parte dos ganhos. É como em qualquer tipo de serviço, em que aqueles que dão algo recebem algo em troca. Dessa forma, ganham mais de volta do que se recebem suas partes em dinheiro, pois a empresa prospera. Estou dizendo isso espontaneamente. Sintam como isso é para vocês. Vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa tem um lindo jardim e constrói uma cerca de madeira ao redor. Várias pessoas passam por ali e alegram-se com um belo jardim. O dono vai ter mais do seu jardim ou menos? Se, por outro lado, ele construir um muro alto em volta, vai ter mais do jardim ou menos? O jardim quer ficar com ele? Cresce algo de bom nele? Ou será que as plantas minguam? Sintam isso em vocês. Tudo aquilo que dividimos com muitos para a felicidade desses, cresce.
Para o homem, obrigado pela boa pergunta. A abdicação. Uma mulher, nessa última constelação, o fundador havia abdicado. O que acontece com a ordem aqui? Hellinger. Ele está muito doente. Ele abdica a serviço da empresa. Isso tem um efeito positivo. Segundo exemplo, herança, sim ou não? Extraído do curso em Curitiba, Brasil, 19 e 20 de agosto de 2008. Hellinger, tem mais alguém aqui que está querendo tomar uma decisão? Um homem se anuncia e senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger, de que se trata? Homem, trata-se de um inventário de família. Meus pais se separaram há 18 anos. Meu pai se casou novamente depois. Na segunda vez, casou-se com separação total de bens. Um dos motivos foi uma parte de sua herança ter vindo do seu sogro, do pai da esposa anterior. Então, há mais ou menos, ele fala e fala e fala. Hellinger, quando se fala tanto, não se pode fazer nada. Para o homem, qual é a questão exatamente? Quem quer o quê? O homem continua falando. Hellinger, quem quer o quê? O homem continua falando. Hellinger, quem quer o quê? Diga em uma frase. Quando alguém fala demais, não preciso saber o que está dizendo. Sei que está escondendo algo. Para o grupo, quero dizer algo sobre a herança. Ninguém a merece. Quem olha para a herança deseja a morte de alguém. Para o homem, quem são as pessoas que estão brigando? Homem, 4 filhos de um casamento e um do segundo. Hellinger, de quem vem a herança? Vem do pai ou da mãe? Homem, como assim? Acho que ambos a construíram juntos. Hellinger, quem herda? Você é do primeiro ou do segundo casamento? Do primeiro. Hellinger para o grupo. Há um segredo aqui, está claro. Mas vou dizer algo sobre herança. O homem se casa e tem uma esposa. Tem filhos com ela. Então, casa-se com outra mulher. Também tem filhos com ela. Aí surge a questão: como é distribuída a herança? Muitas vezes, a segunda esposa demanda a herança e os filhos da segunda união reivindicam seus direitos. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, os filhos do primeiro casamento não recebem herança. As consequências para a segunda esposa e para os filhos do segundo casamento são terríveis. São terríveis. Estou apenas avisando e perduram por várias gerações. Pude acompanhar isso no exemplo do famoso poeta alemão Thomas Mann. Uma mulher escreveu um livro sobre ele e pediu para analisar a história dessa família do ponto de vista sistêmico. Muitas das coisas ruins que aconteceram na família de Thomas Mann têm a ver com o fato do seu avô não ter dado nada de herança aos filhos, que teve em seu primeiro casamento, dando apenas aos filhos do segundo casamento. Isso tem a ver com a precedência. Primeiro vem a primeira esposa e os filhos do primeiro casamento. Quando a segunda esposa toma para si a herança às custas dos outros, as consequências são más. O mais importante não é herdar nada. Toda herança traz uma carga. Às vezes, traz também uma responsabilidade. Por exemplo, quando alguém assume essa empresa, é uma responsabilidade, mas isso é dado a ele para que algo possa prosseguir. Muitas heranças são voltadas para o indivíduo,
sem serem colocadas a serviço da vida. E é essa a questão. Quando alguém recebe herança e serve a vida com ela, é uma herança valiosa. Também já presenciei que muitas vezes uma pessoa que briga por uma herança prefere essa à vida de seus filhos. Toda a sua preocupação se concentra na herança e ele paga por ela com a vida de seus filhos. Ou seja, estar livre de heranças é muitas vezes melhor. Aquilo que ganhamos por nós mesmos é merecido por nós e permanece. Vou parar por aqui. Os agregados dos cônjuges. Hellinger, falamos de sogro, sogra, genro e nora. A isso se associam certos sentimentos, às vezes também certas expectativas, ou até mesmo demandas. Esses termos geram ligações que, em minha opinião, retiram algo da relação fundamental dos pais com seus filhos. Basta notarmos em nós mesmos a diferença que faz quando o homem, referindo-se à mãe de sua esposa, diz minha sogra, ao invés de a mãe de minha esposa, ou o pai da minha esposa, ou, em vez, meu sogro. Como sente a mulher neste caso? Como sente o homem na situação oposta, quando sua esposa fala de sua mãe e de seu pai? É ainda mais estranho para o envolvido quando o homem se refere aos filhos do casamento anterior de sua esposa, como seus enteados e enteadas. Fundamentalmente, eles pertencem somente a seus pais, em que ele está se metendo quando, na verdade, não tem nada que buscar aí. É diferente quando, em uma relação de casal, os pais do homem ou da mulher se referem aos parceiros destes como um genro ou sua nora. Aqui se inicia algo, quando seus filhos tornam-se pais junto com seus parceiros, eles se tornam avós. No entanto, também neste caso, do ponto de vista do sentimento e do respeito, seria melhor e mais livre para todos se o pai das crianças se referisse ao pai da esposa como avô, ao invés de como seu sogro, pois assim ele se torna unido e vinculado à família de uma maneira especial. O mesmo vale para a mãe de sua mulher, que agora, além do seu significado como sua mãe, passa a ser a avó dos seus filhos, a avó dos filhos dele. É mais bonito que ele a chame de avó de seus filhos, ao invés de sogra. Assim, tudo fica ligado ao fundamental sem criar dependência ou expectativas que sobrecarregam mais do que servem. As palavras mãe e pai, filho e filha, avó e avô conservam seu brilho claro. Terceiro exemplo. Quem herda? Extraído do curso As Leis do Sucesso em São Paulo, 21 de março a 1º de abril de 2009. Hellinger. Para uma mulher. De que se trata? Mulher. Recebi uma herança de meus pais, que foi negada e pretendo abrir um processo. Hellinger. De que tipo de herança se trata? Mulher. É herança de uma empresa familiar. Quem deveria me pagar a herança é meu irmão. Hellinger. Então há uma empresa familiar. Para quem ela foi deixada? Mulher. Para meu irmão. Hellinger. Quem é o filho mais velho? Mulher. Eu. Hellinger. E foi ele quem herdou? Mulher. Sim. Hellinger. Qual é o problema? Mulher. Meu pai deixou no testamento que meu irmão deveria pagar uma parte às irmãs, mas ele não nos dá nada. Hellinger.
Quantos irmãos há? Mulher. Comigo 4. 4 filhos vivos. Hellinger. E seu irmão ocupa que posição como filho? Mulher. É o terceiro. Hellinger. O segundo filho é menina ou menino? Mulher. Menina. Hellinger. E o quarto? Mulher. Menina também. Hellinger para o grupo. Ok. O problema está claro. Hellinger escolhe uma representante para a herança, uma representante para o irmão e 3 representantes para as irmãs. Ele as posiciona em frente à herança, a uma distância de uns 5 metros, lado a lado, na ordem da idade. Hellinger para o grupo. Agora vamos ver o que acontece. Ninguém se move. Hellinger. Vou incluir mais uma mulher. Ele escolhe uma representante para a mãe e posiciona lateralmente, na altura da herança, mas uns 4 metros da mesma. A herança olha imediatamente para a mãe. Ela se vira para ela e vai lentamente em sua direção. A primeira e a segunda irmãs se dão as mãos e aproximam-se da mãe. O irmão permanece imóvel em seu lugar. A irmã, mais nova, dá alguns passos para a frente, vira-se e olha para o irmão atrás de si. Hellinger para a mulher. Quando olhamos para isso, a quem pertence a herança? Mulher, a mãe. Hellinger. Ela ainda vive? Mulher, não. Hellinger. A herança pertence a ela. Ela deve carregar seu nome. A mulher. A mulher vai até sua mãe. Ela se abraça. Hellinger para o irmão, que ainda está em seu lugar. Como você está? Desculpa. Hellinger para o irmão, que ainda está em seu lugar. Como está você, irmão? Melhor. A segunda irmã também vai até a mãe e abraça juntamente com a irmã mais velha. Hellinger escolhe um representante para o pai. Ele o posiciona um pouco para fora, entre a mãe e o irmão. Hellinger para o irmão. Diga a seu pai, recebo a herança de você para a minha mãe. Ele diz isso bem alto. Hellinger. Diga com amor. Irmão, após vacilar muito tempo para seu pai, recebo a herança de você para minha mãe. O representante do pai respira fundo. Hellinger o leva à frente da mãe. Hellinger para o pai. Diga a ela, pertence a você. Pai, pertence a você. Hellinger, somente a você. Pai, somente a você. Hellinger. Diga também ao filho, pertence a ela. Pai, pertence a ela. Hellinger, somente a ela. Pai, somente a ela. Hellinger, eu renuncio. Pai, eu renuncio. Hellinger, como está a herança? Herança agora, muito bem. A irmã mais nova se posiciona à direita da mãe e abraça. O filho vai lentamente em direção à mãe. Hellinger coloca a irmã mais nova no último lugar. Ele coloca o filho entre as irmãs no terceiro lugar e o pai à direita da mãe. Quando está ao lado desta, envolve-a com o braço. Hellinger coloca a herança em frente à mãe. Hellinger, para a mulher. Está claro para você? Mulher, sim. Hellinger, para os representantes. Obrigado a todos. Para o grupo. Mais uma coisa sobre a herança. Ninguém fez por merecê-la. Quem a deixa é livre. Quem a toma deve servir com ela. Assim, serve a vida com a herança. Ok. Vamos, então, recuperar o que o Bert Hellinger falou sobre a herança, né?
um tema super importante também, muito relacionado às empresas, que nós já sabemos que a maioria delas são empresas familiares. Então, a primeira coisa eu acho que ele traz nesse primeiro exemplo, herança sim, herança não, um ensinamento técnico, né? Aqui, de como lidar com um cliente que fala, 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 e ninguém entende nada. Então, ele fala, olha, ele repete 3 vezes. Quem quer o quê? Quem quer o quê? Diga em uma frase. Isso eu vi Bert Hellinger falando muitas vezes. Bert e Sophie Hellinger, para que expressem o que precisam em uma frase. Quando alguém fala demais, ele nos ensina, está escondendo algo. E muitas vezes eu acrescento, existe uma confusão dentro do sistema que se reflete dentro da cabeça dela. Nós já vimos outros exemplos aqui, onde esse tipo de situação já veio à luz. Então, ele prossegue nos ensinando que ninguém merece a herança, né? E quem olha para a herança, na verdade, está querendo a morte de alguém, que é a pessoa de que vai doar a herança, né? E é necessário, então, esse reconhecimento, porque não só quem olha para a herança deseja a morte de alguém, mas quem briga pela herança, na verdade, ele ainda acrescenta, prefere a herança à vida dos seus filhos e muitas vezes as consequências são graves para os filhos. Isso é muito importante, né? Existe uma ordem de distribuição da herança e ele nos mostra como é que essa ordem deve acontecer entre os casamentos. Então, em hipótese nenhuma, deixar de olhar para a necessidade da primeira esposa, dos primeiros filhos, porque as consequências são graves e ele ainda nos mostra, né, com efeitos entre várias gerações. Quem recebe a herança precisa servir a vida com ela para poder mantê-la, porque senão não consegue manter a herança de uma certa maneira, né? E ele fala, olha, o que a gente consegue ganhar por nós mesmos é muito melhor e permanece. Então, a condição para receber uma herança é ter uma equidade no recebimento dela, de poder compreender que essa herança é um bem não merecido e de servir a vida através da herança. E quando ela precisar ser distribuída, né, com ordem. Espera aí, eu não tinha falado sobre a herança da mulher, né? Eu já falei sobre esse item? Acho que não, né? Eu pulei gente, eu pulei a primeira, que é a herança da mulher, né? Pulei, não foi? Sim. Então, eu vou voltar no item anterior, da herança da mulher. Aí eu queria ressaltar coisas importantes. No caso da herança da mulher, ele fala, né, da situação clássica. A mulher recebe a herança e aí o marido quer decidir o que vai fazer com a herança, né? Aqui ele não está nem falando da empresa. O marido quer decidir o que a mulher vai fazer com aquilo que é dela, que é um presente que ela ganhou. Então, primeiro ele fala, bom, vamos olhar para o caso específico, porque a pessoa fala assim, como é a ordem de uma pessoa que passa uma empresa para frente? Repete mais de uma vez, e o Bert Hellinger fala, vamos olhar para o caso específico. Então, cuidado, prestem atenção para não entrar numa tentação de já trazer uma resposta imediata, muitas vezes sem olhar para o campo. Então, vamos olhar para o caso específico, ter essa abertura. É claro que nós temos vários ensinamentos, Bert Hellinger nos mostra tudo isso, mas a gente também não pode perder essa postura fenomenológica de abertura para o novo, né? E aí ele traz nesse exemplo assim, informações fundamentais. Vejam bem, a empresa não pertence ao proprietário nem a seus filhos, mas ela pertence a quem? A quem ela serve. E quem estiver mais disposto a servir com a empresa aos demais, é a essa pessoa que a empresa vai pertencer, ou vai querer estar perto, ou vai querer ser administrada por. Entenderam? Isso é muito importante. A empresa pertence a quem ela serve. Tá? E a outra coisa, ele traz um exemplo aqui que é um exemplo bíblico, não sei se vocês perceberam, né? Tudo que dividimos com muitos pela felicidade destes cresce. É o próprio milagre da multiplicação dos pães, né? Tudo que dividimos com muitos pela felicidade destes cresce.
E aí ele não está separando dinheiro, não está separando nada, não. Tá? Outra coisa, ele fala assim, no caso de uma pessoa abdicar, né, da sua posição, ou abdicar de algo a favor da empresa, é algo que tem um efeito positivo. Outro ensinamento importante desse exemplo, a empresa não pode ser repartida. A empresa não pode ser repartida. Então, em vez de ser repartida, o que é que vai se fazer? Repartir os ganhos da empresa. A empresa permanece inteira, no caso da herança, e ela não é repartida, mas os ganhos são repartidos. Aí depois eu acho que aqui tem um exemplo que, sinceramente, é necessário marcar, copiar, entendeu? Porque é muito importante o que ele fala aqui sobre agregados e cônjuges, porque não tem só a ver com agregados e cônjuges, tem a ver com todo o nome que nós damos para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e não só isso, a diferença entre marido e companheiro, marido e parceiro, sogra e mãe da minha mulher ou da minha esposa. Então, assim, nós como consteladores familiares, nós precisamos prestar muita atenção às palavras. Não sei se vocês sabem, mas Bert Hellinger chegou, inclusive, a escrever um texto, na verdade, um texto não, era um livro sobre PNL. Então, ele tinha uma formação de tomar muito cuidado com as palavras, ou seja, de procurar perceber exatamente quais palavras que são dadas para as pessoas, para as situações. Eu não sei se vocês sabem também, eu vou colocar aqui no chat, mas existe um livro que fala, que o Bert Hellinger deixou, que são, na verdade, 2 livros editados maravilhosamente, livros editados com as folhas, igual Bíblia, dourada na lateral. Esse livro se chama Die Worte, significam as palavras, ele só existe em alemão. Esse livro, ele explica o significado das palavras. Então, não é um pequeno ensinamento esse de chamar agregado ou cônjuge, sogro, sogra, companheiro, parceiro, entenderam? Então, é algo também digamos assim, da a pureza e também acurácia, como é que se diz? De sermos bem precisos com as palavras, tá? Os alemães são bem precisos com as palavras e Bert Hellinger ainda mais. Depois, no último texto, sobre a herança, aí vocês podem perceber que a herança não pertencia a nenhum dos filhos, a herança pertencia à mãe, né? Então, por isso ele fala, olha, a herança precisa carregar o seu nome, aí a importância da filha, das filhas, né, abraçarem a mãe e, ao mesmo tempo, renunciarem à herança. Ou seja, a partir dessa compreensão, renunciarem. Tudo isso, honrar a mãe, dar o nome da herança e, ao mesmo tempo, renunciar, são atitudes que levam a uma solução desse problema da herança, né? E aí, para terminar, Bert Hellinger deixa um aviso, mais uma coisa, ninguém fez por merecê-la. Quem a deixa é livre. Quem a toma deve servir com ela. Assim serve a vida com a herança. Por exemplo, se você recebe uma herança do seu pai, que você sirva a vida com ela, ajudando também os seus filhos. Se você não tem filho, que você ajude a outras pessoas também, ou seja, que você monte um negócio e esse negócio vai beneficiar muitas pessoas. Então, esses são os compromissos. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Domingos. O microfone está fechado, Domingos. Desculpa. Essa questão de chamar a professora, chamar a sogra de avó, o sogro de vovô, me parece uma infantilidade. Eu sempre achei isso muito estranho. Não, isso expressa as relações que você estabelece. E é por isso que ele mostra isso. É do tipo assim, o avô é o avô dos seus filhos. Ali se estabeleceu um laço biológico. Sogra não estabelece um laço biológico. Ali gera um outro tipo de relação. Entendeu? É isso que ele está querendo mostrar. Entendeu? É diferente ser minha sogra
né? Aí o que eu estou falando? Eu estabeleci uma relação direta com ela, mas eu pulei a minha mulher, tá entendendo? Digamos assim, você pula a sua mulher e estabelece uma relação diretamente. O que ele está mostrando aqui é sempre nos trazendo para as relações biológicas que são estabelecidas e legais. É diferente minha companheira, parceira, do que minha esposa. Entendeu? Entendi. Entendi. E Mônica, nesse exemplo da herança, do primeiro casamento, claro, a lei brasileira beneficia todos os filhos, mas, por vezes, a empresa ou a herança se criou mesmo a partir do segundo casamento. A primeira esposa não tem nada a ver com a situação patrimonial nova, digamos assim, do cônjuge ou marido, né? Enfim, independente disso. situação interessante, né? Para ser constelada, para ser vista no campo, como é, né? Então, assim, seria eu nesse caso, eu olharia para o fato específico, porque também, como é difícil determinar isso, nós não sabemos quantos anos viveram juntos, né? O que era a vida daquela pessoa antes, o que foi com aquela esposa, o que foi depois, mesmo que ele tenha aberto a empresa. Então, eu acho que não dá para a gente ter uma resposta única, mas é necessário olhar para o que está dito no campo e ter dentro das nossas do nosso campo de atenção a necessidade de respeitar e também valorizar a primeira esposa e os primeiros filhos, né? E eu me lembro, há um tempo atrás, meu tio já falecido há um bom tempo, minha tia era a segunda esposa dele, e naquela época os homens davam pensão para as mulheres, as primeiras esposas, durante toda a vida, para a primeira esposa e para os filhos, entende? Então, assim, isso também foi algo que se perdeu dentro da nossa sociedade, mas que vocês podem observar que se a mulher não tem uma outra fonte de renda, também faz sentido, né? A primeira mulher não tem uma fonte de renda. Então, é importante olhar para todos esses fatores. É claro, existe o fator legal, mas a gente também tem que entender essas dinâmicas profundas que sem estas não é possível que, inclusive, essa herança seja mantida pelos descendentes. E sem falar das consequências muito graves que ele acabou de dizer aqui. Está mais claro, Domingos? Tá mais claro. Muito obrigado. De nada. Mônica? Eu não sei se eu cheguei atrasada e peguei o bonde pela metade, mas você falou que a empresa ela pertence a quem ela serve. Isso. E nas aulas passadas você tinha falado que a empresa pertence a quem a Ao criou. fundador. A ideia da empresa, isso é original. Mas ela, como uma coisa independente, né? Por exemplo, assim, digamos assim, quando eu estou considerando a história da empresa, mas mesmo assim, se esse fundador ele não faz nada pela empresa e ele pode estar, inclusive, agindo contra a empresa, ela, enquanto como se diz assim, uma alma própria, ela serve ao mundo e ela vai querer que quem a administre seja aquela pessoa que está mais disponível a servir ao mundo. Entendeu? Com isso, eu não estou tirando. Entendeu? Entendi. Assim, a gente vê são até dois assim, níveis da mesma questão. Entendi. Que às vezes a gente vê assim, o pai funda a empresa, aí o filho cresce, ele estuda e tal, e ele chega na empresa, ele dá uma nova roupagem e ele dá um novo gás. Aí automaticamente ele passa a gerir essa empresa. Isso. Entendi. Isso. Então, melhor ele vai gerir essa empresa, quanto mais ele puder honrar esse fundador e entender que é filho dele. A empresa é filha dele, entendeu? Mas ela nasce para o mundo. É igual você tem um filho, o filho cresce, você não é que o filho pertence a você, entendeu? Ele é seu filho, mas ele serve ao mundo, ele está aí para o mundo. Entendeu? Quem puder estar nessa posição, nesse entendimento, é com quem a empresa deve ficar. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta ou dúvida? Professora, eu só queria fazer um comentário das Uhum. palavras, né? Eu estudo um pouquinho numerologia e a vibração dos números e das letras, né? Elas atuam no campo.
Então, faz todo sentido isso da sogra, Ah. mãe, avó. Então, É, tem uma vibração quando você fala, e a pronúncia adequada também. sim, eu acho que tudo isso faz parte. Uma hora a Aham. gente pode, quando a gente estiver lendo um livro que for referente à prática, né, com exemplos mais assim de constelações, que, principalmente quando Bert Hellinger está trabalhando com as constelações mediais, onde ele muitas vezes trabalha apenas com uma palavra ou uma frase, avaliar também esse tipo de conhecimento. Muito importante. Outra coisa é entender que as palavras dentro de uma constelação familiar, elas sempre colocam algo em movimento, Isso. né? E se elas estão em sintonia com os princípios mais profundos que elas devem representar, entendeu? Portanto, às vezes não é tão importante saber uma palavra exata ou uma frase exata, sempre aquela. Não. O mais importante é que se estabeleça essa sintonia. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer curso de constelação familiar, eu anotava todas as frases. Eu tenho fichários e mais fichários, todos bem escritos, lindos, maravilhosos. Nunca, porque depois que a gente entende o princípio, você tem que se colocar disponível e a palavra ou a frase adequada tem que ser percebida desse campo, entendeu? Mas o que faz com que ela tenha efeito é justamente como é que eu posso dizer, essa sintonia com esses princípios profundos. E outra coisa, o mais importante, às vezes, não é só colocar a palavra, mas porque senão o nosso trabalho fica muito raso. Ele fica muito raso quando eu dou uma palavra para a pessoa fala, você dá outra palavra, fica muito intervencionista, entendeu? E eu tenho observado isso, especialmente dentro do trabalho com a constelação online, individual, que é onde eu estou desenvolvendo os atendimentos desde a pandemia e vou continuar, porque é muito boa essa flexibilidade, as técnicas que foram desenvolvidas depois, né, os procedimentos, por assim dizer, foram muito interessantes, mas como eu faço para eu não ser uma pessoa que eu ou pego um boneco e mexo o boneco, ou eu dou a palavra na boca da pessoa? Como eu faço para poder sugerir e estar disponível para poder ver também aquilo que surge de dentro da pessoa, né? Então, isso aí é uma arte, isso é uma coisa que não se aprende só lendo, é uma coisa que exige uma prática, um processo de autoconhecimento, né? E talvez supervisão, no sentido de, à medida que o atendimento vai acontecendo, você poder perceber todas essas coisas que eu estou falando. Entende? Por exemplo, recentemente eu tive numa constelação com bonecos de uma professora e eu observei a maneira como ela estava conduzindo a constelação, ou seja, ela levava a constelação apenas através do movimento até o ponto onde aquela dinâmica desabrochava, até o ponto onde a gente diz assim, parou o movimento. Depois daquele ponto, aí sim, era incluída alguma palavra, era incluída alguma reverência, quer dizer, é necessário não só ter todo esse conhecimento, mas tem um outro conhecimento que é saber constelar, tá? Porque senão você vai saber tudo, as vibrações, as palavras e tal, e vai ficar colocando palavra, e não é disso que se trata. É o menos intervencionista possível, porque senão a gente vai cair justamente no problema que nós estamos em relação à constelação familiar, onde fica parecendo que tudo é muito raso, que tudo é uma questão de um monte de formulazinha que a gente aprende, lê nos livros e aplica nas pessoas como se fosse uma receita de bolo, e fica parecendo, ainda mais no momento cultural que nós estamos vivendo, uma coisa meio anacrônica, sem sentido e rasa. Então, precisamos entender todos esses aspectos. Sim, mas o que eu quis me referir também era isso. Você sentindo a vibração, você encontra a palavra adequada. Né? Isso, muito então, bem. É isso que eu quis dizer, entender o significado das palavras e não tecnicamente usar mecanicamente, não. Porque a gente tem que entrar nessa profundidade de sentir o campo, né? Para poder ter a palavra adequada, porque quando ela é adequada, ela é mágica, ela é transformadora, né? Ela reorganiza tudo. É lindo. Isso.
E, às vezes, ela é estranha. Ela não Sim. está nas fórmulas do livro. Às vezes, você pode receber, muitas vezes eu recebia, tive uma época que eu recebia muito número. Eu recebia número. Aí eu falava assim, mas 22, o que é 22? Aí, ou então eu recebia assim, não, eu vejo uma pessoa com o cabelo assim, o olho assim. Isso não é uma palavra. Isso é uma outra coisa, é como se fosse uma outra dica que me mostra não uma palavra ou um outro movimento. Sophie Hellinger tem a capacidade de perceber através do corpo. Ela sente os órgãos, ela vê. O Bert Hellinger já é mais ligado à compreensão auditiva, à ação. Então, também cada pessoa tem uma maneira de receber aquilo que é necessário. O que importa é o desenvolvimento dessa postura, todo esse estudo que a gente está fazendo aqui e um processo de autoconhecimento, que é a constelação familiar, não é só um texto que a gente lê. Sim. Eu preciso aplicar e a gente precisa aplicar todos os dias, constantemente na nossa vida. Aí é que o aprendizado acontece. Aí é que se dá o desenvolvimento dessa percepção especial que é necessária por esse trabalho, que pode ser também mais desenvolvida, é claro, com práticas energéticas como o Cosmic Power, a meditação, tantas outras possibilidades. Mônica, você ainda tem algo a acrescentar? Está com a mão levantada? Muito obrigada, Elaine. Eu que Ai, agradeço. desculpa, vou baixar a mão. Então, bora, Elaine. Obrigada. Bora lá. Imagina, eu que agradeço. Considerações iniciais. O pano de fundo. Em um duplo deslocamento, são deslocados sentimentos. Geralmente, trata-se de sentimentos extremamente dolorosos que, devido a uma impotência, não puderam ser mantidos. Não puderam ser manifestados. São assumidos de uma pessoa ou grupo anterior por uma pessoa ou grupo posterior, sem que esses estejam conscientes desse deslocamento. Vivenciam esses sentimentos como se fossem seus. Assim, esses sentimentos buscam outro portador, outro sujeito, que não seja submetido a qualquer pressão, e assim possam expressar tais sentimentos livremente e sem risco pessoal. Trata-se do deslocamento de sentimentos de um sujeito para outro. Este é o primeiro deslocamento. O que faz com que esse deslocamento seja duplo? Esses sentimentos têm sua direção deslocada. Eles são deslocados para pessoas ou grupos que não estavam envolvidos na injustiça inicial, ou seja, que são inocentes com relação a essa injustiça. Assim como as pessoas que vieram antes se tornaram vítimas de agressores contra os quais não podiam se defender. Aqueles para os quais esses sentimentos se voltam mais tarde tornam-se vítimas indefesas. Vou dar um exemplo retirado do dia a dia, a relação de um casal. Uma mulher participou de um curso de autoconhecimento junto com seu marido. Na primeira noite, desapareceu com o carro do casal. Chegou ao curso atrasado e, no dia seguinte, encarou seu marido e disse: "Estou vindo de casa de meu namorado." Embora essa mulher se comportasse de maneira amigável e atenciosa perante outras pessoas, ela se portou diante de seu marido de uma forma incompreensível para os presentes, muitas vezes descontrolada, embora esse se deixasse submeter sem resistência aos sentimentos da esposa. Mais tarde, o pano de fundo para seu comportamento veio à tona. Seu pai costumava mandar a esposa e seus filhos para o campo e no verão Seu pai costumava mandar a esposa e os filhos para o campo no verão e permanecer na cidade com a namorada. Às vezes, visitava a esposa e os filhos, trazendo a namorada, e a esposa servia aos dois amigavelmente.
Antigamente, isso era considerada uma virtude heróica, mas o que acontecia com os sentimentos dela, em sua alma e em seu coração, que raiva impotente sentia, que não era capaz de se manifestar, essa raiva reprimida foi assumida mais tarde pela sua filha, ou seja, por essa mulher. Esse foi o primeiro deslocamento. Contudo, a mulher não voltou sua raiva contra seu pai, pois também era indefesa diante dele. Ela voltou contra seu marido indefeso. Esse foi o segundo deslocamento. Ao mesmo tempo, ela se tornou semelhante ao pai, assim como seu pai passou a ter um segundo parceiro, além de seu marido, mostrando-se sem consideração com relação aos sentimentos desse. O duplo deslocamento também desempenha um papel em empresas e organizações? Parece que sim. Por exemplo, em certas campanhas, organizações de direitos humanos, demonstrações pela paz e certas instituições que seguem ideologias. Eles desempenham um papel abrangente. Por exemplo, na relação entre homens e mulheres, como resposta aos abusos realizados por diversos homens contra as mulheres no passado. A raiva reprimida dessas mulheres é sentida mais tarde por suas descendentes contra seus próprios homens, embora estes sejam inocentes nesse sentido. O exemplo a seguir nos mostra as consequências profundas que isso pode ter no presente. Exemplo: o duplo deslocamento entre mulheres e homens na China, extraído no curso sobre as leis do sucesso em empresas, em Hong Kong, 14 a 16 de junho de 2009. Hellinger, para uma mulher. De que tipo de empresa se trata? Mulher. É uma escola. Ela existe há 12 anos. Hellinger. A empresa é sua? Mulher. Sim. Fui eu que abri. Hellinger. Quantas crianças estavam lá? Mulher. Não sei. Hellinger. Quantos funcionários? Não me admira que você não saiba o número de crianças. Qual é a sua? Certas compreensões relacionadas à educação ao público maior. Gostaria de descobrir qual será o futuro da minha empresa e como melhorar a relação com o público. Hellinger. De quem depende o futuro dessa escola? Mulher. De outras pessoas. Hellinger. De que pessoas? Mulher. De pessoas que compreendam algo sobre a vida. Hellinger. O futuro de uma escola depende principalmente dos pais das crianças, quase exclusivamente dos pais. Eles são envolvidos? Eles são envolvidos completamente? Mulher. O futuro depende das mães. Hellinger. Você deve, acima de tudo, ganhar a cooperação dos pais? Nota. Aqui, papai se refere aos pais homens. Quando ela vai responder, espere um pouco para o grupo. Acabei de trazer à tona algo que estava escondido. Vimos em sua reação. Ela quer excluir os papais. Para a mulher, onde está o futuro? Mulher, não sei. Hellinger. É claro que você sabe. Todos aqui sabem. O futuro de sua empresa depende dos papais dos alunos. Para o grupo. Vamos olhar melhor para isso? O público concorda. Hellinger. Farei algo bem simples. Hellinger. Escolhe uma mulher para representar o futuro e a posiciona. À sua frente, posiciona uma representante para os papais. E, em seguida, escolhe uma mulher como representante das mães e a posiciona à esquerda do representante dos pais. O futuro olha apenas para os pais. Hellinger, para a mulher.
Para quem o futuro está olhando, após alguns instantes, quando o futuro fica inquieto, vimos claramente. Para os representantes, obrigado a todos. O público aplaude. Helen, para a mulher, isso foi uma surpresa para você. Uma vez que você tem feito um bom trabalho até agora, também terá sucesso nesse caso. Qual seria aqui o procedimento que leva ao sucesso? Estou falando como um professor. A mulher sorri e concorda. Helen, você orienta as mães de forma que elas respeitem seus maridos? Não é uma tarefa fácil. Para o grupo, vou demonstrar isso aqui. Helen, escolhe uma mulher e a posiciona. Depois escolhe 10 mulheres e pede-as que se posicionem atrás da mulher, bem próximas umas das outras. Helen. Enquanto a mulher ri para o grupo, agora a coisa vai ficar séria. Para a representante, as mulheres atrás de você representam mulheres chinesas do passado, que tiveram que aguentar muita coisa de seus maridos. Vire-se para elas. Após alguns instantes, diga a elas, eu vejo vocês. Representante, eu vejo vocês. Hellinger, vocês têm um lugar no meu coração. Representante chorando, vocês têm um lugar no meu coração. A representante mal se pode conter. Hellinger, após um instante, diga a elas, por favor, me ajudem a olhar para os homens de outra maneira. Representante, por favor, me ajudem a olhar para os homens de outra maneira. Hellinger, para que eles também aprendam a olhar para as mulheres de outro jeito. Representante, para que eles também aprendam a olhar para as mulheres de outro jeito. Hellinger, levarei vocês para um outro futuro. Representante, levarei vocês para um outro futuro. Hellinger, para mulheres e homens juntos. Representantes, para mulheres e homens juntos. Hellinger, agora vira-se e sinta como elas estão atrás de você. Hellinger a vira. Depois posiciona 3 homens lado a lado diante dela. Hellinger, para essa representante. Olhe para eles. Representante, eles são bonitos. Hellinger, essa é a primeira descoberta para você. Hellinger, pede à dona da escola que se posicione ao lado dessa representante. Ela pega a representante pela mão e a conduz até os homens. Todos se abraçam. A dona da escola recua. Hellinger escolhe 2 representantes para os alunos de sua escola e os posiciona à sua esquerda e à sua direita. Ela também os pega pelas mãos e os leva até os homens. Todos se abraçam intimamente. A dona da escola fica de fora. Hellinger a conduz para diante das mulheres que representam as mulheres chinesas oprimidas do passado. Ela as olha e chora amargamente. Então, pega 2 delas, uma a uma, pela mão, e as leva até os homens. Eles se abraçam. As mulheres soluçam alto. Elas se viram para outras mulheres. Estendem as mãos para elas, para que também se aproximem. Quando estas vacilam, a dona da escola pega um homem pela mão para levá-lo até essas mulheres. Ao ver que uma das mulheres chinesas soluça alto, pega a mulher pela mão e quer levá-la até os homens. Em seguida, as mulheres vai para o chão, em meio a soluços, e se vira na direção das mulheres que ficaram para trás. A dona da escola se posiciona com as costas em frente às mulheres que ficaram para trás.
como se quisesse protegê-las dos homens. Uma das mulheres que está junto aos homens a chama: seja corajosa, volte, ou não teremos nenhuma chance. As crianças também pertencem aos homens. Seja corajosa. Dê uma chance a si mesma. Pertencemos uns aos outros. Algumas das mulheres que ficaram para trás preferem permanecer a ir em direção aos homens. A dona da escola quer pegá-las pelas mãos, mas elas se recusam. A outra mulher a chama: volte, deixe as outras seguirem seus destinos. Você pertence aqui. Algumas das mulheres que ficaram para trás querem empurrar a dona da escola para frente, em direção aos homens, enquanto elas mesmas permanecem. Elas não querem que ela compartilhe do seu silêncio, do seu destino. No final, todas essas mulheres se deitam no chão. Uma delas grita. Um dos homens quer ir até elas e também soluça alto. A dona da escola o segura pela mão. Hellinger, após um instante: vou deixar isso assim. Para os representantes, obrigado a todos. Para a dona da escola, quando está sentada novamente ao seu lado. Você sabe o que aconteceu aqui? Uma revolução cultural. Agora você sabe onde está o futuro de sua escola? Tudo de bom para você. O grupo aplaude. Explicações. Hellinger para o grupo. Devo a vocês uma explicação sobre os panos de fundo que vieram à tona nesta constelação. No mundo todo, ou seja, são apenas na China, o destino de muitas mulheres que no passado tiveram que suportar o desprezo e a opressão dos homens. Atuam no presente sem que os envolvidos, principalmente as mulheres, estejam conscientes disso. Isso tem consequências profundas para a relação das mulheres com os homens e dos homens com as mulheres, seja no relacionamento de casal, com os pais ou nas empresas. Especialmente porque o repúdio às mulheres por parte dos homens ainda atua de diversas maneiras hoje em dia. Muitas mulheres ainda têm motivo para se sentirem negligenciadas. Contudo, o destino das mulheres oprimidas no passado atua de uma forma bastante inconsciente no presente das relações dos casais. Qual é a minha observação aqui? Há anos, descobri que em muitos relacionamentos evidencia-se a dinâmica do duplo deslocamento. O que significa isso, mais especialmente para as mulheres? Muitas mulheres se sentem profundamente ligadas em suas almas ao destino das mulheres de sua família na época em que reinava o patriarcado. Elas veem os sentimentos de fúria reprimida, de dor e de falta de perspectiva quanto a uma mudança de destinos carregados por essas mulheres. De maneira oculta, tomam para si o sentimento delas, mesmo se encontrando em uma situação bem diferente, com bem mais possibilidades que tais mulheres e tendo pouco ou nenhum motivo para tais sentimentos. Ou seja, os sentimentos reprimidos das mulheres de antes são assumidos pelas suas descendentes sem que elas estejam conscientes disso. Subitamente, passam a ter sentimentos semelhantes. Isto seria o primeiro deslocamento. O deslocamento de um sentimento experimentado por mulheres que vieram antes para suas descendentes, sem que essas tenham uma razão semelhante para tais sentimentos. Até aqui, tudo bem. A incorporação de tais sentimentos por mulheres que vêm depois se torna desastrosa, uma vez que eles desejam ser expressos. Contudo,
não podem ser demonstrados diante daqueles que foram responsáveis por eles. Essas pessoas já estão mortas há muito tempo. Eles são expressos diante dos maridos na forma de uma certa reserva e, frequentemente, de forma exasperada e hostil, embora os maridos não deem nenhum motivo para isso. Este seria o segundo deslocamento. Os sentimentos do passado são deslocados para os homens no presente, também de forma amplamente inconsciente. A pergunta é: que chances tem um homem desses num relacionamento com sua mulher? Ele é visto por ela da forma que é? Ou será que ela vê nele outro homem com o qual ele não tem nada em comum? Aqui podemos ver como um duplo deslocamento desse tipo pode ser trazido à tona e resolvido, a serviço da vida para todos. Ao mesmo tempo, vimos que o deslocamento duplo também atua em uma empresa, causando dano a muitos. Em casos em que uma empresa não tem futuro, às vezes a atuação de um duplo deslocamento. Agora imagine um futuro reservado a diversas relações de casal e a sorte reservada a várias crianças e empresas, quando esses panos de fundo são observados. Quando as mulheres podem assumir uma posição com direitos iguais aos dos homens e percebe que muitos homens estão dispostos a conceder-lhes esse lugar após verem e reconhecerem seu caráter diferente. Sexualidade. Continua? Sim, nós vamos até o final desta parte, vida à custa da morte. Aí eu vou parar para fazer as considerações. Ok. Sexualidade e morte. Extraído do treinamento intensivo em Barcelona, de 4 a 11 de setembro de 2009. A sexualidade é um evento contra a morte. Acima de tudo, o que a sexualidade tem em vista? A morte. O que a sexualidade quer superar? A morte. A sexualidade está intimamente ligada à morte. Só pode viver aquele que viver, que sobrevive a muitos mortos. Ainda outra imagem peculiar. Quem olha principalmente para a vida, quem conduz mais a vida, o homem ou a mulher? Claramente que é o homem. E é o homem, principalmente, que se posiciona pela vida. Quem salva uma criança da morte? Principalmente o homem. Mais uma observação peculiar. As mulheres estão mais próximas da morte. Não sei se posso dizer isso. São imagens. Vocês podem verificar em si mesmos qual é o movimento interno. Vou dizer de um jeito bem extremo. A mulher olha mais para a morte da criança que para a sua vida. Por isso, as crianças estão mais certas de suas vidas junto ao pai do que junto à mãe. Esta é uma observação que se refere ao que está em primeiro plano. A vida da mulher está mais em risco que a vida do homem, em diversos aspectos, devido à vida que também se perde através da sexualidade. Por exemplo, devido a uma criança que nasce morta, uma criança abortada ou um outro motivo. A ligação da mulher com aquilo que se perde é completamente diferente da ligação do homem, ou seja, devido às perdas que custam a vida. A mulher é mais ligada à morte que à vida. Vocês conseguem sentir isso? É este o movimento dentro delas? Essa é a situação de partida.
Não vou ter tempo de explicar isso agora, mas posso retomar este tema durante as perguntas e respostas hoje à noite, de acordo? O grupo concorda. Continuação. Vida à custa da morte. Gostaria de dizer algo mais sobre a sexualidade. A sexualidade tem uma função perante a morte. Ela é um evento contra a morte. Que uma esposa quer ter filhos, porque tem de ter filhos, porque vai morrer. Os filhos permitem que ela permaneça viva depois. Antigamente, uma pessoa que não tivesse filhos estava perdida. Por outro lado, os filhos garantiam sua sobrevivência. Por outro, ela continuava a viver nos filhos. Toda a vida dos filhos e a sobrevivência dos pais muitas vezes custavam a morte de outros membros da família. Principalmente para a mulher, a transmissão da vida está intimamente ligada a perigo de vida pessoal. Ela também está ligada à morte, porque parte da vida que carrega em si morre. Por exemplo, quando uma criança morre precocemente no útero da mãe, ou quando a mãe quer que ela morra, muitas vezes imaginando que viverá melhor assim, ela sacrifica uma criança pela sua sobrevivência. Aqui a vida e a morte estão intimamente unidas, principalmente para a mulher. Movimentos internos que se afastam da vida e vão em direção à morte. Existe em nós uma instância que também leva à morte. Essa instância é a consciência. Quando a mulher perde um filho ou quando ela o mata, é levada junto à morte deste. Ela sente em si o anseio de seguir o filho morto. Ainda uma ideia que desempenha um papel aqui. Como homem, não posso saber ou dizer muito. Não sou capaz de sentir da mesma forma que uma mulher. Eu me baseio primordialmente naquilo que vejo nas constelações, assim como no que minha esposa Sophie me explica. Há uma ideia que, obviamente, desempenha um papel aqui. Em um aborto, uma mulher perde uma parte do seu corpo. Isso é uma ideia para algumas mulheres. Então, buscam recuperar de alguma forma o que perderam. Por exemplo, é essa a imagem que tenho através de certas queixas na região do abdômen. Parece que os miomas também representam algo que se foi. Assim, em vários aspectos, as mulheres são atraídas para movimentos que levam à morte, para movimentos nos quais, pelo menos, existe a ideia: sou atraída à morte. No entanto, vocês não precisam se desesperar. Esta é a situação de partida. A pergunta é: existe outro caminho? Primeiramente, voltemos à consciência. Em muitas coisas que acontecem com uma mulher, a consciência desempenha um papel. Por exemplo, de várias maneiras, quando ela se culpa. Então, deseja se livrar da culpa. Por esse motivo, quando um filho morre ou existe um aborto espontâneo, existem movimentos internos no sentido de se tornar igual a ele. Isso alivia o sentimento de culpa, mas às custas da vida. Ou seja, todos esses movimentos derivados de culpa e de expiação por um pecado são movimentos em direção à morte. Vocês estão me acompanhando? Tudo isso está contra a vida, contra o objetivo da sexualidade. A sexualidade que cria e gera a vida. E assim serve a vida. Tem seu movimento inverso. O resultado é que a sexualidade, muitas vezes, cessa e é rejeitada,
não é mais levada junto nos movimentos da vida. Existem outras situações e causas para isso. Por exemplo, quando a mulher se afasta do homem, pois o faz responsável, de uma ou outra forma, por aquilo que aproxima da morte. Momentos da vida. Estamos todos presos na consciência. Estamos sob a influência da consciência. Podemos ver isso em várias constelações. Agora, trata-se de encontrar a força que supera a morte, a força que, de diversas formas, vai contra os movimentos que levam à morte. Assim, podemos nos livrar deles. O fator decisivo é que deixemos os mortos estar mortos. Todos os mortos, cuja morte vinculamos à sexualidade, ou seja, as crianças que não nasceram, seja qual for o motivo, mesmo quando a mulher, e aqui também o homem, se sintam culpados com relação à morte do filho. Uma coisa deve estar bem clara: a vida custa vida. A vida só continua porque outra vida morre. Comemos o que está morto. Vivemos da morte de outra vida. Essa é uma lei da vida. Muitas coisas devem morrer para que algumas coisas possam viver. Você ainda consegue me escutar? Devo continuar falando? O grupo concorda. Nunca disse o que estou dizendo agora, desta maneira. Estou me deixando guiar internamente e sei que estou me movendo dentro de certos limites. Os problemas com que nos deparamos nesse trabalho estão todos relacionados ao fato de alguém desejar ir em direção aos mortos. Vou dizer isso de uma forma bastante extrema. Nós não reconhecemos que esses mortos, sacrificados pela vida de outros, para que a vida continue, querem a vida dos outros. Sua morte serve à vida, ou seja, o movimento em sintonia com os mortos seria um movimento que está em sintonia com eles, um movimento que os deixa estar mortos. Contudo, devido ao sentimento de culpa, geralmente não somos capazes disso. Talvez sem culpa pessoal, mas simplesmente porque percebemos sua morte nos traz um benefício. Queremos pagar por esse benefício. Com o quê? Com a morte. Aqui, a lei da compensação desempenha um papel. Como podemos superar essa atração em direção à morte? As constelações familiares, na maneira de caminhar com o movimento, nos mostram um caminho. Vou com vocês em uma meditação na qual vocês poderão compreender isso internamente. Fechem os olhos, aí poderemos fazer isso internamente. Meditação. O passo decisivo. Sentimos em nosso corpo, em nossos sentimentos, a forma como somos atraídos para os mortos, como em nossos pensamentos e nossos sentimentos. Muitos mortos tomam posse de nós. Sentimos a força com que nos puxam para si em direção à morte. Ao mesmo tempo, podemos sentir outro movimento. Esses mortos querem viver em nós, ao invés de estarem mortos. O movimento deles em direção à própria morte não foi bem sucedida e não somos capazes de nos livrar deles por nós mesmos. Agora, vem o passo decisivo. Olhamos apenas para a frente, pensamos apenas para a frente, vivemos apenas para a frente. Deixamos, por assim dizer, a nossa pele antiga, a nossa pele morta, e nos movemos para frente e para a amplidão.
nós nos movemos para outra profundidade, sempre adiante, levados por um movimento de vida criador, em direção a mais vida, mais saúde, mais vontade, mais amor preenchido a Deus. O que fazem os mortos que deixamos para trás? Eles finalmente fecham os olhos, todos eles. Segue, Apêndice. porque está faltando só o apêndice, aí a gente termina Tá. o livro, né? Ok. Como me tornar e continuar sendo um bom empresário? 1. Tenho algo a oferecer que sirva a outros. Quanto mais os outros precisarem do que tenho para oferecer, mais importante isso se torna. Então, nada mais se opõe ao sucesso. O que destaca o empresário? Ele tem aquilo que os outros precisam e os torna acessível a eles. Quanto mais tiver aquilo de que os outros precisam, maior sua reputação e seu sucesso. Em resumo, uma empresa serve. Quanto mais significativo seu serviço, maior a sua influência. 2. O empresário precisa de ajudantes. Ele deve conquistar funcionários, treiná-los e orientá-los de forma adequada para que gerem e ofereçam às pessoas da melhor forma possível aquilo que têm para oferecer. Assim, tem que produzir e também vender aquilo que tem para oferecer. 3. O empresário deve liderar. Lidera por meio de sua ideia, lidera através da fabricação, lidera por meio da venda e de tudo que é necessário para isso. 4. O empresário encara a concorrência. Através da concorrência, melhora seu produto. Assim, serve ainda mais aqueles que precisam. Sim, o empresário defende sua empresa contra ataques e a protege de forma adequada. Ele permanece confiante e autônomo. 6. O empresário sabe que depende de outras pessoas com as quais deve realizar coisas em comum. Ele sabe como conquistá-las e conservá-las. 7. O empresário se alegra com o seu sucesso, pois seu sucesso traz felicidade. Quando o empresário está feliz e mostra isso aos outros, seus funcionários se alegram, e com eles, suas famílias. 8. O empresário permanece junto com vários outros indivíduos em uma comunidade solidária. Ele sabe que a sorte de muitos depende do seu sucesso. Por isso, ele o multiplica com a ajuda de muitos, que auxiliam para garantir o fundamento da vida de vários. 9. O empresário transmite sua empresa no momento certo, a um sucessor adequado. Ele entrega a ele os recursos de que precisa para ser bem-sucedido. Ele continua sendo a alma de sua empresa. Seu espírito bom continua atuando nela. 10. O empresário deixa sua empresa aos desenvolvimentos que cabem a ela, mesmo quando esses divergem das suas ideias. Ele a deixa à corrente do tempo, que também passa por ele, e a observa ir de forma benévola. Outros livros da série das Ordens do Sucesso? Já sabemos, né? Conhecemos eles, já lemos 2, né? Ok. São êxito na vida, êxito na profissão, histórias de sucesso na empresa e na profissão. Então, vamos aqui, né, terminar mais um livro, temos mais 10 minutos. Eu acho que a parte do duplo deslocamento ele é uma parte muito importante, porque explica o conceito.
né, do duplo deslocamento, ele traz um exemplo muito claro, ou seja, tem uma mulher que o marido levava a filha para o campo e ia ficar com outra na cidade. Então, a mulher tem raiva do marido, essa raiva é transmitida para a filha, e a filha não tem a raiva do pai, a filha tem uma raiva de um outro homem. E aí a pergunta que vem é se isso afeta a empresa e afeta todos nós, afeta a sociedade como um todo. Muito engraçado, né? Ter surgido esse tema aqui hoje, sendo amanhã o Dia da Mulher. Então, todo esse como é que se diz? Toda essa dor das mulheres em relação aos homens, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade cuja estrutura é patriarcal e ainda muito desigual, mesmo as mulheres sendo 60%. Vocês imaginam que até o início do século XX as mulheres não tinham sequer direito de voto, e são 60%. Se fossem mais respeitadas as mulheres, como seriam as relações sociais se as mulheres tivessem mais poder? Eu me lembro do Bert Hellinger dizendo isso abertamente, o quanto que ele achava que era importante as mulheres estarem nas posições de liderança. Observem mesmo o que aconteceu dentro da Alemanha, com uma mulher que foi capaz de recuperar a Alemanha. E eu me lembro que, não sei se era na época da Dilma, ou se foi depois da Dilma, e ele falava assim, ele falou assim, mas é uma mulher? Ele falava assim, porque não basta também ser uma mulher, a gente precisa, como é que se diz, agir e aprender um pouco com a mulher, né? Quem puder amanhã faz aí o workshop da nossa querida Sophie Hellinger, né? Então aí ele mostra o tanto que essas questões que são culturais, transgeracionais, da sociedade, elas afetam e muito as empresas e, por que não, também o sucesso das empresas, e aí podemos falar das mulheres, mas também nós podemos falar de todos os povos nativos e tantos outros que foram discriminados por essa supremacia masculina, essa instituição do patriarcado, que não é uma questão apenas de um homem apenas, é algo muito mais profundo, né? Mas que também tem um lado da mulher, entendeu? Porque também não adianta, aí o lado da mulher é o quê? E aí vem o grande ensinamento do Bert Hellinger, ele coloca lá as mulheres que foram, digamos assim, maltratadas, né, pelos homens que tiveram alguma dor e que estão conectadas a essa mulher, a essa empresa, mas aí ela coloca os homens, ou seja, mesmo com essa dor toda e com todo esse passado, também cabe às mulheres se aproximarem dos homens e fazer as pazes, por assim dizer, estar bem com os homens. Aí é muito interessante, ela fala assim, a mulher diz assim, eles são bonitos. Aí ele fala, olha, esse é um primeiro passo para você, né? Porque quando eu digo uma pessoa bonita, na verdade, eu estou falando de um quê? De um amor admirativo. Eu tenho vários tipos de amor. Eu tenho um amor erótico, né? Pelo menos 3 tipos de amor. Eu tenho um amor que são os 3 cérebros que a gente tem. Eu tenho um cérebro límbico, eu tenho um cérebro mamário, um cérebro reptiliano e o neocórtex. Na verdade, 4. Mas poderíamos dizer que existem 3 básicos, assim. Um deles é esse amor erótico, é o amor infantil, dos instintos, da ação. Eu tenho um amor compassivo, que é esse amor da mãe, e tenho um amor admirativo. Esses 3 tipos de amor podem ser expressos por muitas frases. Então, quando essa mulher fala, eles são bonitos, ela conseguiu expressar, mesmo com toda a dor das outras mulheres, a admiração pelos homens. Ou seja, é uma maneira de expressar amor. Então, aí começa um movimento curativo, nesse caso, nesse exemplo que ela está trazendo, né? No que ele está trazendo. Então, ele fala desta dinâmica profunda do duplo deslocamento, como ele atinge os relacionamentos de casal, mas também as próprias empresas. Depois ele vai fazer a digressão sobre a sexualidade e a morte. Eu também acho que esse texto é seminal, muito importante. E ele mostra, né, como que a sexualidade está ligada à vida e à morte, e a sexualidade é quase como se fosse, não é uma luta, mas ela se interpõe em relação à morte, e ela também se conecta com a morte, porque todas as vezes que nasce um filho,
isso significa que a vida continua. Mas para que um filho nasça também, muitas vezes, essa vida está em risco, como ele mostra aqui, em relação às reflexões que ele faz sobre a mulher. Por isso ele diz que o homem salva a criança da morte, né? Mas as mulheres estão mais próximas da morte. Vocês podem perceber que ele não fala nada claramente, ele vai trazendo algumas imagens que mostram essa proximidade da mulher para a morte, né? Ou seja, quando a mulher está grávida, quando a mulher faz um aborto, todos os riscos que estão envolvidos, né, na gravidez, e também os efeitos de um aborto, né? Eu digo que o aborto não é uma questão de uma mulher que teve um aborto, o aborto é uma ferida e é uma questão dentro da alma da mulher. Então, por isso, é uma proximidade muito grande que existe entre a mulher e a morte. Não por isso, mas por tudo isso, por todas essas imagens, né? Mas ele fala, olha, existe alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso? Ele diz, sim, tem algo. Esse algo é a compreensão de que nós estamos presos dentro dessas dinâmicas da consciência, né? E essas dinâmicas, se elas estão num nível inconsciente, elas não... elas atuam de maneira nociva, mas quando eu tenho consciência e posso tomar uma ação diferente, por exemplo, assumir a própria responsabilidade sobre um aborto ou sobre a gravidez, porque muitas vezes a mulher fica grávida, mas ela coloca a culpa no homem, ela esquece que ela esteve presente no ato porque ela não queria ficar grávida, ou porque aquilo assusta, ou porque, como ele mostrou aqui, ela fica em contato com algo que é muito instintivo, ou seja, eu posso morrer com essa situação. A minha vida vai estar completamente afetada. Então, os homens também precisam entender o que acontece dentro de uma alma da mulher e as mulheres tomarem consciência desse processo. Mas, por outro lado, Bert Hellinger diz, não tem muito como sair desse processo, vida custa vida, você pode ser vegetariano, mas se você comer um pé de alface, você também vai estar matando algo. Assim, a vida só continua porque alguma coisa morre. Isso faz parte desse mistério. A gente não pode separar a morte da vida, né? Inclusive, ele dizia, olha, a morte completa a vida. E ele fala de algo também que é muito importante de se tomar consciência, e ele termina, né, a preeleição dele falando sobre esse deixar os mortos com os mortos. Isso eu vi muitas vezes, inclusive em relação a mim. Como nós somos, que eu digo assim, dele, né, da parte do Bert Hellinger, como nós somos atraídos para a morte. Vi ele fazendo exercícios, por exemplo, assim, mais de uma vez, ele fez exercício colocando, por exemplo, uma corda no chão, um elemento no chão, e ele falava, até aqui é a vida e daqui para lá é o reino dos mortos. Outra vez, que foi no último workshop que ele deu de verdade, eu acredito que foi o último workshop que ele deu, que foi no aniversário dele, o último aniversário dele, que foi comemorado no México. Ele mandou apagar as luzes de todo o salão. Ele mandou apagar um teatro enorme, então ele mandou apagar as luzes para que todos tivessem essa experiência de estar no reino dos mortos e sair para a vida, sair para a luz, que é muito do que acontece quando a gente está, por exemplo, também vivenciando dentro do útero, né? Nós estamos vivenciando lá a unidade com a nossa mãe, depois começam as contrações, nós vivemos uma luta de vida e morte, até que começa a aparecer a luz no final do túnel, que é a possibilidade do nascimento, até que a gente chega do outro lado. Então, todas essas memórias, já existem várias pessoas que sabem da existência dessas memórias e como elas ficam gravadas nesse nosso campo transgeracional, e aí, especificamente, o psiquiatra Stanislav Grof, mas é exatamente a mesma coisa que o Bert Hellinger está falando, com a diferença de que ele não fala desses estágios especificamente, né? Mas ele fala dessa conexão. E aí ele coloca essa meditação, que é uma meditação maravilhosa para trabalhar esse aspecto de poder estar na vida e deixar os mortos estarem mortos. E o final, isso daí é para colocar na apostila, né? É para colocar na sua assessoria, ou seja, o que você vai olhar, como continuar e se tornar sendo um bom empresário, entendeu? Isso daí são todos os passos. Olha, observa, em primeiro lugar, o que você tem que oferecer para as pessoas tem que ser algo que elas precisem.
Você pode achar divino, maravilhoso o que você faz, mas se os outros não precisam do que você tem para oferecer, não vai adiantar nada, né? E aí também, quanto mais você oferece algo que as pessoas precisam, mais elas vão querer. Então, se você tem uma Amazon que tem tudo para poder comprar, onde você encontra facilmente, compre aqui com um clique, quem não tem um negócio desse? Está entendendo? É assim. E depois ele vai mostrando, olha, para você ser um bom empresário, você não vai conseguir fazer sozinho, então você tem que ter ajudantes, você tem que conquistar, você tem que treinar. E olha que ele começa pelo isso como número 1. Outra coisa que eu achei interessante é que na versão do livro que foi lida, está um pouco diferente da minha. A minha tem 9 passos. A minha tem 9 passos, porque o primeiro aqui no meu livro está 0. Então, observem aí como é a sua edição. Mas, na verdade, são 10, se você contar o primeiro, né? Tenho algo a oferecer que sirva para os outros. Depois ele fala da necessidade de liderar, ou seja, liderar com o quê? Com ideias, com aquilo que você fabrica, com aquilo que você vende. Aí a gente está falando de algo muito importante, que depois tem a concorrência, que é justamente não só encarar a concorrência, como eu me posiciono em relação à concorrência, quero comer a concorrência, quero separar a concorrência, não quero dividir o que é meu, entendeu? Eu colo tudo que as outras pessoas fazem, mas eu não desenvolvo aquilo que é o meu potencial, por exemplo, né? Outra coisa é defender a empresa contra ataques. Você não está defendendo a empresa, você não está defendendo seus funcionários, você não está defendendo só o dinheiro, você está defendendo aquilo para o qual a empresa se destina, né? E para isso é necessário também uma postura, uma atitude, que é essa que ele fala de confiança, de autonomia. A empresa depende de outras pessoas, então a gente também tem que estar em relação com outras pessoas. A importância do empresário se alegrar com o seu sucesso, ou seja, se alegrar igual eu posso estar alegre com a minha empresa, com o meu trabalho, com aquilo que eu ofereço, com aquilo que eu estou realizando, com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que os outros estão recebendo, né? Permanecer junto com os outros indivíduos, ou seja, não estar numa posição muito desconectada, aquilo que se multiplica, que possa se multiplicar a favor de muitos, né? Também ser capaz de transmitir a empresa. Bert Hellinger, vocês se lembram bem, quem estava aqui no Brasil, nos últimos seminários que ele esteve aqui, quando ele não esteve, ele mandou um vídeo transferindo todas as suas empresas, todos os seus direitos autorais antes de falecer para sua esposa. Então, é necessário também, as pessoas falam, não, isso daí... Não, ele transmitiu mesmo. Ele deixou a casa dele toda arrumada. Deixou o último livro dele, que foi a biografia dele, onde ele contou tudo que ele não tinha contado antes. Ele organizou tudo, passou as empresas e continua vivendo na alma da empresa, continua vivendo na alma dos seus ensinamentos, né? As empresas. Então, ele deixa essas empresas, ele deixa as empresas seguirem mesmo quando elas divergem do seu posicionamento, ou seja, também perceber que a empresa ganha uma autonomia e que é necessário também saber lidar com isso. Às vezes não é só aquela opinião, aquele jeito de ser que precisam ser respeitados ou ouvidos. Ok? Alguma pergunta, algum comentário, que nós já passamos aqui da hora, e como é que nós vamos fazer o domingo, e como é que nós vamos fazer com a continuidade? Domingos. Só, Isabela, eu não entendi aqui no movimento da vida, que ele fala que os problemas que nos deparamos nesse trabalho estão relacionados ao fato de que alguém deseja ir em direção aos mortos. Vou dizer isso de uma forma bastante extrema. Nós não reconhecemos que esses mortos sacrificados pela vida de outros, para que a vida continue, querem a vida dos outros. Sim, ele mostra que tem uma influência entre os vivos e os mortos. Tem alguns mortos que estão em paz, outros mortos que não estão em paz, que nos atraem para eles. É isso que ele está falando. Isso acontece inconscientemente. São aqueles mortos que, por exemplo, não são reconhecidos, que são excluídos, que foram injustiçados. Então, ele mostra isso é o que a gente trabalha o tempo inteiro. Apesar de não ser um ponto de vista espírita ou espiritista ou nesse sentido, se trata dessa relação que nós vimos, né, de uma informação, eu acho que nem essa é a palavra correta, mas de uma presença dentro da nossa consciência.
Algo assim. Sim, isso eu entendo, mas aí ele diz assim, a sua morte serve à vida, ou seja, o movimento em sintonia com os mortos seria o movimento que está em sintonia com eles, um movimento que os deixa mortos, mas Isso, e você aí vive. ele não está falando então dos mortos que querem a vida dos outros. Sim, aí ele está falando do movimento ao contrário, dos vivos que querem estar junto com os mortos. Tem as duas coisas. O negócio é o seguinte, cada um no seu quadrado. Essa é a questão. Então, nem dos mortos, ou seja, que por exemplo, assim, quando a gente fala na neurodermatite, quando acontece uma injustiça e vem uma maldição, passa de pessoa por pessoa na família, um morto que não está em paz. Mas tem o contrário. Tem alguém que sentiu essa injustiça e quer morrer ao invés de fazer algo pela vida. E aí, empresa é fazer algo pela vida. Então, existem os dois movimentos. Tá, acho que entendi, então, vou aprofundar mesmo. Vou respirar Isso. fundo. Uma coisa é os mortos não estarem em paz e atraírem os vivos, e outra coisa é os vivos não deixam os mortos em paz, porque querem, por exemplo, assim, assumir algo, por exemplo, da injustiça que eles sofreram, algo de qualquer coisa, eles não deixam e querem seguir. Mas o que ele fala é cada um no seu quadrado e nós que estamos vivos olhando para a vida. Ok, obrigado. De nada, Ana. Olá, eu também fiquei olhando para esse ponto aqui, né, dos movimentos da vida, e tem uma parte que me chama a atenção, quando ele fala assim, todos os mortos cuja morte vinculamos a sexo... o fator decisivo é que deixamos os mortos estar com os mortos, ok. Isso, cada um no seu quadrado. Isso, todos os mortos cuja morte vinculamos à sexualidade, ou seja, as crianças que não nasceram, seja qual for o motivo, mesmo quando a mulher, e aqui também o homem, se sintam culpados com relação à morte do filho. Aí me veio uma situação, assim, não necessariamente de crianças que foram abortadas de forma, ou natimortos, mas crianças que morreram muito pequenas, ou por algum acidente, ou por alguma doença muito grave. Você também observa que esse movimento se repete em relação aos pais nas constelações? Sim, sim, sim. Não só com relação aos pais, com relação aos irmãos, com relação aos descendentes ainda depois. Com certeza. É a mesma coisa. Só que aí é exatamente isso. A criança morreu muito cedo, aí os que estão vivos querem morrer. E esse é um dos fluxos, digamos assim. Mas o que realmente cura é cada um no seu quadrado. Uhum. Mas é claro que existem movimentos que estão lá, imagens que estão guardadas muito profundas, ou seja, também existem reconciliações que precisam acontecer. Existem compreensões que precisam ser alcançadas como essa. Não tem nada que eu possa fazer por você que já foi, a não ser viver e ser feliz, entende? Eu observo também, Isabela, assim, esse movimento de lutos muito longos, né? Assim, a pessoa realmente exato. Presa, enredada, exato. né? Ganhada nisso. Isso, não está indo para a vida. É exatamente disso que ele está falando. Esse é um dos movimentos. Tá bom, obrigada. De nada. Então, mais uma vez, terminamos mais um livro. Muito agradecida a todos vocês, a Geraldo especificamente, a vida, né? O nosso querido Bert Hellinger por nos ter dado essa oportunidade, a Sophie Hellinger por nos dar essa oportunidade de fazer esse estudo e poder ainda por cima disponibilizar esse estudo para outras pessoas, tá? E aí, como é que nós vamos fazer essa escolha, Geraldo? Nós vamos fazer votação? Como é que é? Numa oportunidade, eu sugeri um livro. Agora, acredito que, em homenagem ao Dia das Mulheres, nós homens devemos ficar de fora, né, Domingos? Qual é o livro? Vamos dar às mulheres a opção de escolherem, né? Qual é o isso livro aí. que você gostaria de sugerir? Não, Todo mundo pode sugerir. Não tem, não? Não tem uma sugestão agora, no momento. Então, a minha sugestão são livros pouco evidentes, assim, como, por exemplo, assim, tem livros importantes assim de estudo da prática das constelações familiares, entendeu? Eu vejo aqui que as pessoas que estão aqui, a maioria já são, não sei, o caso da Andressa ou da Franciele,
Mas, assim, nós podemos estudar constelações. Tem um livro que a gente não leu, que aí o Essencial é Simples, seria um desse tipo de livro. Nós temos o livro, que é um livro, para mim, seminal e um livro muito profundo, que é No 100 Centímetros Leveza. Temos o livro Para que o Amor Dê Certo, que é de relacionamento entre homem e mulher, que também não está lido. Temos o livro Ordens do Amor, que é uma bíblia aí para prosseguir, temos que ter um bom fôlego. Então, podemos pensar um pouco e conversar dentro do grupo, ou você acha que a gente resolve agora, Geraldo? Eu acho que a gente pode dar uma opção maior, né, e colocar no grupo, né? Ou, enfim, eu acredito que... Vai estar dando o voto dela aqui, no 100 Centímetros Leveza. Esse é um livro profundo. Interessante, Pode ser, então? Até para dar tempo de a gente adquirir para a semana que vem e ele chegar, né? Ou não chegar, não sei. Então, tá, eu sigo o voto da Edelweiss. Então tá bom, a Alessandra também quer no 100 Centímetros Leveza, e ele é muito importante, esse livro, porque ele recolhe histórias e conferências, né? Se vocês observarem dentro da obra de Bert Hellinger, ele é um livro do começo das publicações, mas um livro muito avançado. Então, vamos lá, no 100 Centímetros Leveza, então, e seguimos na semana que vem. Geraldo, por favor, conta para o pessoal aí a nossa escolha. Ok. Feliz Dia das Mulheres a todos vocês, a todas as mamães, todas as mulheres do nosso planeta, né? E muito obrigado mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado, professora Isabela. E até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, Obrigada aí pelos obrigado. votos, pela parte que me toca. E todas as mulheres.